Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Canrobert Bueno e Isabel Nascimento, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, todos que estão aqui conectados com a Rádio Rio de Janeiro, a rádio de toda a família. Estamos aqui, eu, Isabel Nascimento e Canrobert Bueno, para a gente dar continuidade ao programa A Luz da Penumbra. Estamos lendo o livro A Gênese, capítulo 1, e hoje vamos tentar seguir com os itens 58 e 59, lá do Fundamentos da Revelação Espírita. Bom dia, Canrobert. Bom dia, Isabel, bom dia, ouvintes, bom dia, internautas, a todos aqueles que nos alcançam e que venham no futuro, em nossas reprises, nos alcançar. Ficamos muito felizes em estarmos refletindo à luz da doutrina no livro A Gênese, que é o compêndio final ali a última obra de Kardec em seu Pentateuco, e que realiza, a meu ver, uma reflexão pessoal minha, Isabel, e para todos os ouvintes e internautas, o conjunto de todo o aprendizado de Kardec na formação dessa obra e de nos trazer a formatação, porque ele foi o codificador, mas eu acho que ele foi o compilador também de toda essa notícia trazida do plano espiritual, que é exatamente tema da nossa matéria de hoje, que nós estamos dando continuidade. Eu vou pedir aqui a você a oportunidade de fazer a leitura do item 58, que junto com os nossos ouvintes e internautas, vamos poder iniciar as nossas reflexões. Pode ser, Isabel? Claro, será um prazer, Canrobert. Vamos lá. Então, seguimos aqui. Esse é o item 58. Isso, 58. Não são só os espíritos superiores que se manifestam, mas também os de todas as categorias. E isso era necessário para nos iniciar na verdadeira natureza do mundo espiritual e mostrá-lo sob todos os seus aspectos. Dessa maneira, as relações entre o mundo visível e o mundo invisível são mais íntimas. A conexidade é mais evidente. Vemos mais claramente de onde viemos e para onde vamos. Esse é o objetivo essencial das manifestações. Assim, todos os espíritos nos ensinam alguma coisa em qualquer grau de elevação que tenham alcançado, mas como eles são mais ou menos esclarecidos. Cabe a nós discernir o que há neles de bom ou de mal. Foi o que a gente falou no programa da semana passada, né? A gente não, Kardec, e a gente ficou aqui tentando seguir com o texto, para poder trazer as nossas reflexões a partir disso aí. Então vamos lá, o que há neles de bom ou de mal, e tirar o proveito que o seu ensino contenha. Ora, todos, quaisquer que sejam, podem nos ensinar ou revelar coisas que ignoramos e que, sem eles, não saberíamos. Começo pelo final. Então vamos lá. Posso? Ora, todos e quaisquer que sejam, ou seja, é o conjunto que a gente está dizendo assim, espírito mais elevado, espíritos iguais a nós. Por exemplo, um espírito no grau do Canrobert, Isabel. Você vai classificar? Não, você não vai classificar porque você é educada, amiga, está no ar, você não vai fazer uma classificação do espírito do Canrobert. Mas você vai poder sugerir de modo elegante, educado e querido que não é um espírito elevado na expectativa daquilo que nós chamamos de elevado, que é algo que esteja... Canrobert, estamos encarnados no planeta Terra, Canrobert, então eu não vou lhe julgar. De provas e expiações. Pois é, essa coisa a gente não julga, mas avalia, tem que ter a obrigação de avaliar. Então, quando ele está colocando que a gente vai aprender, imaginemos nosso dia a dia, um dia do nosso cotidiano. Acordamos, nos preparamos de modo natural dentro da nossa casa, com o banho, com a higiene, com o café, com aquela prosa inicial e saímos para o trabalho. Bom,
Nesse trajeto já começa uma experiência. No meu caso, eu vou te dizer, começa uma experiência no trânsito. Começa uma experiência também nos transportes de ordem pública, quando você deixa o carro e vai pegar, por exemplo, um metrô. Ônibus, trem. Ou que você possa aí chamar um Uber, por exemplo, também, que é a hora que você vai ter contato com uma pessoa que está ali te oferecendo o transporte com o fruto do seu suor. Começa um conjunto de experiências. Você não está sabendo, você não tem como saber qual a qualidade daquele espírito encarnado com o qual você vai cruzar e o conjunto que está ao teu entorno. Quanto a gente pode aprender com essas pessoas, porque Exato. tudo é um exemplo. É então, uma por exemplo, oportunidade. você percebe uma manifestação de uma discussão dentro de um transporte público por uma contenda de algo muito simples. Porque alguém pisou no pé, ou porque alguém ocupou de modo forçoso um espaço, ou porque está quente, está todo mundo de cabeça quente. Ou você vai no Uber e, por exemplo, percebe aquele momento de melancolia e até de dor daquele que está oferecendo o transporte para você através do seu suor e do seu trabalho. Que ele sai da sua casa num dia difícil, que ele, como você, como todos nós, tem suas dificuldades, seus confrontos. Suas preocupações. E que é esse o momento de você exercer, aprender. Aprender que você não está só nesse mundo, que você não tem o maior problema do mundo, que você não é o centro dos problemas como nós achamos, e que nós vamos aprender com todos, bons e maus. Nós vamos aprender, só para concluir, nós vamos aprender até com a violência, Isabel, que está ao nosso derredor. Era isso que eu ia então, falar, continua, Roberto. Era exatamente sobre essa questão da violência que eu ia falar. Mas já que você já tocou nela de primeiro, eu vou dar um exemplo. A gente está ali no trânsito e do nada vem alguém, ou de moto, ou no outro carro, de uma forma extremamente ríspida, esbarra no seu retrovisor, xinga você, enfim. É uma oportunidade de aprendizado. Você pode reagir da mesma forma, mas também você pode reagir pensando, eu vou exercer aqui a minha paciência, o meu não julgamento, a minha compreensão. Então, assim, até nos atos mais complexos e mais duros, a própria violência trazem oportunidades para a gente crescer, né? Para a gente poder tirar o substrato da melhor forma. Está relacionado ao capítulo anterior, né? Quando a gente falava dos espíritos que traziam a mensagem e eles não eram reveladores, né? Eles estavam só trazendo uma mensagem. É a mesma coisa. Todas as pessoas que estão encarnadas aqui e os espíritos também, né, que estão desencarnados, nos são oportunidade de crescimento, né? de melhoria. Mas vamos seguindo, Canrobert. Bom, sabe o que isso me traz? Que cabe a nós discernirmos, né? Que estava aqui colocando. E às vezes a gente fica naquela esperança, só vai nos ensinar um espírito que seja superior a nós. O que tem que ser superior, o que tem que ser elevada é a lição e não o ser que é atrás. Porque muitas das vezes ele é tal qual nós, está aqui dizendo da igualdade. Se ele foi ríspido naquele momento, nós também já o fomos num passado. Que não seja nessa encarnação, porque somos esquecidos convenientemente. Nós nos esquecemos do que fizemos ontem, mas em outras encarnações certamente não fomos aquela, como diria a minha avó, não é flor que se cheire. Né? Então, alguma coisa fica. E para nós aqui agora, o que eu fico colocando à luz da doutrina, é que o aprendizado é para todos. Nós somos professores um dos outros. Tempos atrás, já repetindo, eu ouvia o Divaldo fazendo uma palestra e ele dizendo o quanto era grato aos obsessores, que tinham sido seus melhores professores naquele momento. E de todos aqueles, como ao longo da história, ele, Chico e tantos outros, Dona Ivone Pereira e tantos outros, haviam sofrido a percussão da sociedade na missão que eles estavam cumprindo em divulgação da doutrina espírita. Quantos contendores, quantos confrontos foram realizados em que eles tiveram a oportunidade... Allan Kardec, extremamente perseguido naquele momento na França, na Europa, que estava ali extremamente dividida.
a gente fica olhando e pensando o seguinte, cara, é muito para aprender e quanto de oportunidade nós temos todos os dias de dar aquela vírgula de melhora nesse texto corrido, nesse mundo VUCA que a gente vive, nesse mundo que tem essa volatilidade, nesse mundo que tem uma competição, onde a competição é para buscar não quem ganha, mas quantos você consegue derrubar para chegar nos seus objetivos. E aí essa lição, a gente está aprendendo todo dia. Dentro do trabalho a gente tem isso, dentro da família. Você não concorda, não? Eu concordo, Canrobert. Eu acho que assim, se a gente... E isso eu diria que é muito confortante para a gente. Você fala, confortante? Confortante sim, porque se a gente mudar a visão que a gente tem dos problemas que a gente está enfrentando e olhar esses problemas como algo... que seria uma oportunidade de crescimento e mudança, a gente muda completamente o mindset da nossa cabeça. Pensa o seguinte, a gente está enfrentando uma enfermidade grave na nossa família, né? Uma mãe idosa, um pai idoso, um filho doente, é muita dor envolvida. Mas a gente também tem a capacidade, a oportunidade de ressignificar aquilo ali. É o momento de você aprender a amar incondicionalmente, sem esperar nada em troca, de você se colocar no movimento do outro. E a gente sabe, né, Canrobert, cada um de nós vem aqui para o planeta Terra com um propósito de evoluir, de melhorar e de crescer. E mas o problema do meu vizinho é menor ou é maior do que o outro. Cada um vai ter a matéria para passar. Eu gosto muito de fazer uma comparação. É uma escola. Alguns precisam aprender um pouco mais de uma matéria e outros de outros, entendeu? E assim, tudo e todos, em qualquer momento, vai nos ensinar. A natureza nos ensina, Canrobert. Os animais nos ensinam. E a partir do momento que a gente consegue olhar para essa natureza, para esses animais com um olhar de que eles estão nos ensinando, talvez a gente possa crescer e respeitá-los mais e ter um meio ambiente melhor, um planeta melhor, não? Você concorda, Canrobert? Concordo. E vejo aqui que as nossas necessidades, nós estamos chegando aqui já na metade do nosso tempo do programa, e a gente vai lembrar aqui aos ouvintes e aos internautas que estamos estudando o capítulo 1º do livro A Gênese e Fundamentos da Revelação Espírita, e estamos no item 58, e que ficou desse texto, claro, muito elucidativo, Isabel, ficou claro aqui, cabe a nós discernir o que há neles de bom ou mal, ou seja, no aprendizado com os espíritos, e tirar o proveito que o ensino contenha. É nossa responsa, não adianta. Nós estamos aqui, temos mais 10 minutinhos. Eu vou chamar a sua atenção, Isabel, para a gente poder encerrar. E nós temos texto, hein? Porque agora, se a gente for fechar o 59, eu queria abrir essa leitura lembrando que quando nós estamos aprendendo alguma coisa, eu vou fazer citação aqui mais à frente de obras de André Luiz e Emmanuel, que vieram trazer junto com esse farol da doutrina que foi Chico Xavier, né? Que está presente em nosso dia a dia, porque, afinal, Chico só desencarnou, gente. Continua um espírito, e claro, a meu ver, de luz, esse sim, esse espírito mais avançado, que dentro de toda a sua humildade, dentro de todo o seu aprendizado, dentro de todo o seu exemplo, vou aqui citar um pouquinho, um homem basicamente letrado só com o primário, funcionário público humilde, dentro de uma fazenda modelo, trabalhando no interior de Minas, numa cidade, isso relembra vários fatores, né? E que estava ali no interior de Minas, um lugar que era um rincão, né? Consegue, na sua primeira obra, Parnaso Além Túmulo, trazer uma coletânea de obras de poetas de uma erudição extraordinária, um conjunto, trazer esses textos de forma muito viva, já testados hoje e checados hoje, que são mantidas as suas raízes e as suas formas de apresentação, trazer essa leitura para nós. Então, aqui vem, e eu vou me permitir fazer a leitura do item 59. Sim.
Os grandes espíritos encarnados são individualidades poderosas, sem dúvida. Entretanto, sua ação é restrita e necessariamente lenta para se propagar. Se um só dentre eles, mesmo que fosse Elias ou Moisés, Sócrates ou Platão, viesse nesses últimos tempos revelar aos homens o estado do mundo espiritual, quem iria provar a veracidade dessas afirmações nessa época de ceticismo? Vou parar por aqui, porque comecei com Chico, provocando você, começando com essa colocação. Ele, como grande médium, trouxe a experiência de Emmanuel, seu mentor, não anjo de guarda, seu mentor, e trouxe também, naquele momento, o conhecimento à nossa luz, como encarnado, como esse espírito encarnado, conhecimentos que foram trazidos pela sua pena da mediunidade, né, pela escrita da sua mediunidade, as ideias e as experiências do espírito André Luiz, que tem uma obra, A Vida no Mundo Espiritual, 13 obras, não é pouco não. Nossa. Esse homem aí simples, tinha o primário, vai nos trazer obras com o pensamento como Nosso Lar, Os Mensageiros no Mundo Maior, Evolução em Dois Mundos, tema fundamental aqui, porque nós estamos tratando nesse momento. E você pensa uma coisa, né, Carroberto? Com toda essa... Como você falou, uma pessoa humilde que traz todas essas obras, como ele foi ainda encarnado né, aqui na Terra, como ele sofreu descrença, né? Tem um programa que ficou muito famoso. Foi desacreditado, na verdade, foi confrontado. Né? Que ele ficou horas na televisão e as pessoas confrontando ele, e ele com aquela humildade, muito sereno e muito tranquilo em tudo que estava trazendo para as pessoas. E é interessante, porque a gente aqui é o que eles colocam. Se um só entre eles, mesmo que fosse Elias, Moisés, Sócrates, Platão, viesse nesses últimos tempos revelar os homens, a gente vai ter isso, né? Vai ter sempre essa questão do questionamento como um todo. E é isso, mas o tempo e a fé raciocinada e o nosso raciocínio faz com que se consiga entender a realidade. A gente está, hoje em dia, vivendo uma questão que há anos atrás ninguém pensaria. Espiritualidade e saúde, né? Por sinal... Um assunto que muito nos interessa. Que tá vindo notícia. Lá no programa Isso é Papo de Espírita, que nós também compartilhamos, Isabel, parece que nós vamos ter um tema, fazendo aqui um jabazinho aqui. Sim. Nesse programa A Luz na Penumbra, nós estamos fazendo aí preparando uma matéria sobre isso que vem muito legal aí para todos que nos acompanham. Que hoje já é reconhecido pelas sociedades médicas. A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um departamento de cardiologia e espiritualidade. Então, o que a gente... Fala cardiologista, né? E o que eu quero trazer é que, às vezes, a verdade, quando ela vem, não é aceita, a gente duvida. Mas, justamente com os fatos e com a comprovação, a nossa fé raciocinada, a gente vai acolhendo. E é assim que vem a evolução. Carroberto, se há 30 anos atrás a gente falasse para você que a gente poderia, através de um aparelhinho que você carrega na mão, mandar mensagem e olhar a pessoa que você ama lá do outro lado do mundo por imagem, você acreditaria? Não. Inclusive, estaria olhando a pessoa que eu não amo também, o desafeto, também não acreditaria. E hoje está aqui na nossa frente, aqui na bancada aqui desse estúdio, gravação aqui na Rádio Rio de Janeiro. Ilha do Governador. Cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. E sendo exatamente um complemento ao nosso estudo, à nossa busca. E eu vou me permitir aqui, Isabel, estamos a 2 minutos aqui do fechamento, para o nosso compromisso de fecharmos esse item, fazer a leitura final. Trazendo uma pegada aqui. Não seria olhado como um sonhador ou um utopista, aquele que assim ficasse acreditando naqueles que trouxeram? Vou só lembrar aqui, André Luiz, em todas as suas 13 obras aqui, trouxe diversas revelações do mundo espiritual e trouxe a pineal que você, como médica, sabe hoje que é estudado. Não dá spoiler do programa, isso é Papo de Espírita. Tá bom, você está dando spoiler, tá. Não, Roberto? Mas é porque fica na reflexão. Então, só para fechar com você, ouvinte... E que André Luiz traz muita informação de sobre ciência atrás. Então, para fecharmos aqui,
Agora, esses últimos instantes do nosso programa, vamos aqui trazer o finalzinho desse texto do item 59. Deus, em sua sabedoria, não quis que acontecessem assim. Ele quis que o ensino fosse dado pelos próprios espíritos, e não por encarnados, a fim de que esse se convencesse da existência deles, e que isso ocorresse por toda a Terra simultaneamente, seja para que o ensino se propagasse com maior rapidez, seja para que se achasse na coincidência desse ensino uma prova da verdade, tendo assim cada um o meio de convencer-se a si mesmo. Olha aqui o convencimento individual, a sua forma de livre-arbítrio e de buscar o conhecimento para entendimento e não como um dogma. Estamos encerrando o programa de hoje, Isabel. Passou o tempo, temos que encerrar, perdemos aqui, estamos passando... Então, Roberto, vamos deixar só aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, para quem está nos assistindo tanto pela rádio como pela internet. O nosso programa ele é gravado, mas se vocês quiserem mandar mensagens pelos canais da Rádio Rio de Janeiro, trazer uma pergunta, complementar com alguma informação, nós vamos ter um prazer imenso de poder dividir isso com vocês, tá? Como a gente sempre diz, esse é um estudo em conjunto, um estudo com vocês. Não temos a pretensão de trazer nenhuma informação, apenas provocar quem está nos ouvindo para que também façam as suas reflexões em cima disso. Que pena, Carl Roberto, que já vamos ter que nos despedir. Passa tão rápido esse momento com nossos ouvintes, não passa? Fechamos, mas aqui deixamos a pegada. Próxima semana, Isabel Nascimento e eu, Carl Roberto Bueno, aqui no estudo da Luz da Penumbra do livro A Gênese, ainda no capítulo 1, mas vamos para o item 60, Carl Roberto. Já, eu acho que a gente vai estar concluindo na próxima semana já esse primeiro capítulo, Isabel. Vamos deixar aí para os nossos ouvintes nos acompanharem. Obrigado pelo patrocínio da sua atenção, do seu carinho nessa rádio, a rádio que toda a família pode ouvir, a Rádio Rio de Janeiro. Aqui da Ilha do Governador, cidade maravilhosa do Rio de Janeiro, eu, Carl Roberto Bueno e Isabel Nascimento, agradecemos esse carinho e atenção de todos vocês. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Já começamos ou recomeçamos o estudo desta obra, lembrando que cada vez que nós voltarmos a um texto, a uma situação, a uma ideia, nós já somos criaturas diferentes e podemos então perceber de forma diferente, mais profunda, aquilo que nos chega ou aquilo que nós buscamos. No caso, o estudo desta obra singular, muito importante para todos nós. Ela contém os princípios da área da teologia e estamos, portanto, aqui reiniciando o estudo desta obra. Estamos no capítulo 1 desta primeira parte. Já estudamos os itens de 1 a 4 e agora nós damos início ao item 5. Na verdade, nós estamos buscando aqui a compreensão mais aprofundada, cada vez mais, nesta obra sobre as concepções que implicam necessariamente na visão que nós tenhamos do futuro. No capítulo 1, que Kardec titulou O Porvir e o Nada, nós estudamos
a destruição total do homem, que vai para lugar nenhum com o materialismo e com o niilismo. E agora nós vamos estudar o panteísmo e a absorção no todo universal. São visões que admitem que a alma segue, mas para algum lugar que não dizem, ou pelo menos não definem. Nós, só para relembrarmos, o materialismo rejeita a existência da alma, do além, claro, do futuro, portanto, do plano espiritual, e de Deus. O materialismo nega o pensamento como realidade. Não existe outra substância além da matéria para o materialismo e, portanto, esta linha de raciocínio, de pensamento, recusa-se a reconhecer a especificidade do psíquico, porque nós sabemos que é o psiquismo que é cada um de nós. O niilismo, como nós já vimos, nega qualquer crença, tem um objetivo imediato que é varrer todas as ideias adquiridas. O objetivo também, um outro, é a total destruição das estruturas sociais sem nenhuma intenção positiva de renovação. Portanto, é a crença como sendo uma negação total. Então, essa crença de que não existe nada, de que as estruturas sociais não têm nenhuma intenção positiva, etc., é inata ao homem, segundo o niilismo, até acreditar que não crê em nada. Mas aqui é a grande armadilha do pensamento niilista. Quem crê no nada, crê em alguma coisa. Portanto, acreditando em alguma coisa, não é a total negação da individualidade do psiquismo. Já o panteísmo, nós vimos, o panteísmo é uma doutrina que identifica Deus ao mundo. É uma doutrina, ou a doutrina dos estoicos, ou seja, Deus é a força vital imanente ao mundo. Imanente quer dizer que está colocado ou está situado no interior de um outro ser. Ser, em filosofia, é um termo mais genérico. Há um exemplo no campo da filosofia, um filósofo conhecidíssimo, Spinoza, que afirma que a imanência de Deus ao mundo está aí posta e é o chamado princípio Deus ou natureza. Na filosofia de Hegel, nós temos a afirmação da imanência de Deus à história dos homens. Mas o panteísmo opõe-se à doutrina da livre criação. A livre criação é uma doutrina, por Deus, é uma doutrina de René Descartes, aquele que disse, penso, logo existo. E da história pelo homem, na linha do existencialismo marxista. Particularmente, vamos citar aqui, lembrando, Jean-Paul Sartre. O panteísmo inspirou profundamente um movimento filosófico chamado romantismo filosófico no século XVIII e no início do século XIX na Alemanha, com os nomes importantes de Novalis, Schlegel, Jacobi, Schelling e toda a filosofia da natureza. Por que estamos citando estas questões, esses nomes e essas linhas de crença? É que, como espíritas e como espiritismo, nós vemos que Kardec precisou enfrentar esses princípios todos para colocar no seu devido lugar, alto e nobre, o espiritismo. Portanto, o panteísmo considera que o princípio universal de vida e de inteligência como é constitutiva da divindade. Esse princípio da vida e da inteligência. Portanto, Deus é concomitantemente espírito e matéria. E todos os corpos da natureza compõem a divindade.
da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Como assim? É que Deus, para o panteísmo, é o conjunto. Deus é o conjunto, não uma individualidade. Para o panteísmo, Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas, em que cada indivíduo, sendo uma parte do todo, é Deus ele próprio. Então eu seria Deus, você seria Deus para a visão panteísta, em que nenhum ser superior e independente rege o conjunto, o mundo, o universo, que então seria uma imensa república sem chefe, ou antes, onde cada qual é chefe com poder absoluto. Nós já vemos aqui um raciocínio viciado na fonte. O panteísmo, portanto, é essa linha de raciocínio que também Kardec colocou lá em O Livro dos Espíritos, quando o nosso querido codificador pergunta aos espíritos orientadores da humanidade se Deus é um ser distinto ou se Deus é o resultado de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas. A resposta dos espíritos superiores ao nosso querido codificador: se assim fosse, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa de todas as coisas. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Aqui é um princípio de Aristóteles. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, aqui na resposta dos espíritos orientadores da humanidade a Kardec, na sequência, eles dizem: Deus existe. Disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograríeis sair. Por que dizem isso os espíritos superiores? Porque nós não estamos habilitados a adentrar esse conceito, a compreender Deus na sua essência, quando eles dizem que a existência de Deus é o essencial. Basta nós acreditarmos nisso e, na medida das nossas possibilidades cognitivas, ou seja, o nosso intelecto, no atual nível evolutivo, precisa ou deve humildar-se e compreender, porque já nos é possível compreender, que o que faz sentido é exatamente a existência de Deus. Sem a existência de Deus, não há como nós situarmos de forma consistente, consequente, a tudo que existe, todos os nossos raciocínios. Por exemplo, há duas linhas, o deísmo e o teísmo. O deísmo é a crença em Deus, mas o deísmo se recusa a dizer o que Deus seja e, portanto, renuncia a representá-lo. Já o teísmo é justamente a crença num Deus pessoal e vivo. É a religião do homem comum. A teologia cristã condenou aquilo que disse Spinoza, o ateísmo, colocado entre aspas, de Spinoza. O espiritismo também condena o panteísmo e o ateísmo, claro. Mas, curiosamente, identificou a teologia cristã católica, curiosamente, identificou o panteísmo com ateísmo. O ateísmo recusa a ideia num Deus pessoal. E o panteísmo tem ali uma ligeira, digamos assim, um rasgo de crença na existência de uma potência. Só que esta potência está situada nas coisas, na natureza. Enquanto, então, que o panteísmo é uma concepção da divindade, ainda que só evoque uma força impessoal presente em toda a parte, no mundo e em nós.
Por falar em nós, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, estamos estudando juntos aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. Estamos estudando esta obra, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, no capítulo 1º da obra. Então, o teísmo pensa poder determinar a natureza de Deus, atribui-lhe um certo número de qualidades, como nós sabemos e costumamos repetir, porque também é correto, embora incompleto. As qualidades, ou um certo número de qualidades, que o senso comum nós todos já compreendemos. Deus é poderoso, criador do mundo, etc. Lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta número 13, nós aprendemos, porque os Espíritos nos dizem que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Esses são atributos inabordáveis por nossa inteligência. Por quê? Porque nós somos, por exemplo, criados. Portanto, nós não somos eternos. Quem não é eterno não pode entender o que é a eternidade. Como nós estamos num mundo de mudança e nós próprios precisamos mudar no processo de evolução, nós não podemos entender o que é a imutabilidade, o que é um ser que não muda, que é absolutamente perfeito. Imaterial, porque nós estamos circunscritos, mergulhados por nossa necessidade de espíritos ainda grosseiros ou numa fase grosseira de evolução. Então nós não entendemos o que é não ter nenhuma, absolutamente nenhuma ligação com a matéria. Deus é o único, isso nós talvez já possamos entender. Onipotente também pode ser que nós entendamos, embora não na justa e larga, profunda medida, porque a onipotência de Deus diz respeito a absolutamente tudo. E soberanamente justo e bom, nós gostamos de dizer isso, mas será que nós compreendemos o que é a justiça no seu grau máximo e a bondade no seu grau máximo, posto que Deus é amor, na definição inigualável de João, abaixo da de Jesus, que definiu Deus como meu Pai. Portanto, o teísmo representa Deus em símbolos religiosos, mas os símbolos religiosos que não são próprios do Espiritismo, os símbolos religiosos são da própria teologia católica, são símbolos da Igreja Católica que respeitamos. E o teísmo contrapõe-se ao ateísmo, evidentemente que se contrapõe ao ateísmo, mas também frequentemente opõe-se ao panteísmo. Por exemplo, às vezes disse que o panteísmo de Spinoza era um ateísmo, alguns dizem isso, mas nós já vimos que para Spinoza existe uma realidade, digamos entre aspas, espiritual, que está íncita, está dentro da natureza. Era, para alguns, um ateísmo, mas porque essa doutrina recusa toda a ideia de um Deus pessoal e vivo, identificando Deus, a necessidade anônima e universal que rege todas as coisas na natureza. Mas se existe essa necessidade, é porque há um ser superior. Lembrando que em filosofia, nós já estudamos isto aqui juntos, o que é necessário é aquilo sem o qual a coisa, ou a ideia, ou a natureza, nada pode existir sem uma causa necessária. Deus, portanto, é a causa necessária de tudo que existe, de todos os mundos, do universo, de todos nós e assim subsequentemente. Como se coloca a doutrina espírita neste particular? Vamos recorrer à parte a esse que trata dessa
questão lá em O Livro dos Espíritos, na pergunta número 15. Os espíritos superiores responderam a Kardec: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus, lembrando aqui a questão do panteísmo. Voltando-nos agora, para recapitularmos, ao início deste capítulo, quando Kardec nos apresenta para o nosso estudo, o capítulo 1, Por Vir e o Nada, em que ele nos propõe o estudo do materialismo, do niilismo, em que a destruição total do homem vai para lugar nenhum, então, portanto, mas também há outras duas linhas, o panteísmo, que acabamos de ver, em que a alma segue para algum lugar, e também uma outra linha de raciocínio ou de filosofia ou de postura filosófica da absorção no todo individual. Posturas, panteísmo e absorção no todo universal, que tem a individualidade da alma antes e depois da morte, como uma abordagem a esse propósito. Sobre a doutrina da absorção no todo universal, nós vemos que essa doutrina admite a existência de um princípio inteligente fora da matéria. Consequentemente, ela com isso se defende da pecha de materialista. Ora, se existe um princípio inteligente fora da matéria, então não é materialista. Efetivamente está um passo à frente do materialismo. Mas nas consequências nós vemos que há sutilezas que nós devemos observar junto com o nosso querido codificador, que nos lembra que cada indivíduo assimila, ao nascer, segundo a absorção no todo universal, cada indivíduo assimila, ao nascer, uma parcela desse princípio inteligente, que constitui sua alma e que lhe dá vida, inteligência e sentimento. Ora, pela morte, essa alma volta ao foco comum. Qual é o foco comum? A existência de um princípio inteligente fora da matéria. Então, pela morte, essa alma volta ao foco comum e perde-se no infinito, exatamente como acontece com uma gota no oceano. Nós não identificamos a gota, então mas sabemos que ela está lá. Como e por que as consequências do materialismo e da doutrina da absorção no todo universal são as mesmas? Porque ainda há pouco nós refletimos, inclusive com Kardec, que ao admitir a existência de um princípio inteligente fora da matéria, a doutrina da absorção no todo universal se se defende da pecha de materialismo. Mas por que essas consequências do materialismo e da doutrina da absorção no todo universal são exatamente as mesmas? Lembra-nos Kardec. Ora, para o homem não faz diferença estar imerso em um nada ou no reservatório comum. Imerso em um nada para o materialismo e nesse reservatório comum, esse princípio fora da matéria, que é a da doutrina da absorção no todo universal. Quais são outras consequências? Por exemplo, nessa questão, o homem fica aniquilado ou perdido, tanto em um nada quanto nesse reservatório comum. E então, a sua individualidade é como se ele não existisse, porque não pode sequer ser identificado. Claro, em um nada, absolutamente, mas também no reservatório comum, que ele seria como uma gota no oceano. E, de qualquer modo, as relações sociais rompem-se tanto no materialismo quanto na absorção do todo universal,
e para sempre, porque as criaturas, as almas, os seres, os homens ficam aniquilados ou perdidos. Portanto, não há como preservar as relações sociais, aqui, evidentemente, pela própria situação e, como diz Kardec, pela força mesma das coisas, ficam rompidas e para sempre, porque em um caso a alma ou o homem fica no nada, não existe, ou então fica lá nesse reservatório comum, também sem conseguir identificar-se ou colocar-se como uma individualidade. Portanto, se para o homem a conservação do seu eu é essencial, é o nosso ser, porque nós fomos criados e existimos graças ao nosso Pai. Então, que lhe importa se o homem tem, para o homem, a conservação do eu é essencial? Então, o que lhe importa subsistir ou não? Essa é uma pergunta fundamental, porque no futuro figura-se-lhe sempre nulo, como nós acabamos de ver. E a vida presente, ou a presente encarnação, é a única coisa que interessa a ele e o preocupa. Esta é a visão do egoísmo, do materialismo. Porque se não vai acontecer nada depois desta vida, desta existência, o que vem depois dele, ou depois da morte do corpo físico, absolutamente não lhe interessa, nem lhe pode interessar, porque não lhe diz respeito, porque ele não existirá. Essencialmente para o materialismo, porque vai mergulhar no nada, ou figurativamente, digamos assim, para a absorção no todo universal. Kardec, então, nos diz em O Céu e o Inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, que sob o ponto de vista das consequências morais, esta doutrina, a absorção no todo universal, é, pois, tão insensata, tão desesperadora, tão subversiva como o materialismo propriamente dito. Nós vamos continuar a estudar as objeções da doutrina espírita para sabermos defender o que nós já consideramos como essencial para a nossa evolução, já escolhemos seguir em nossos próximos encontros, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra. A paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.